Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre operações com potências de 10, a multiplicação. Mas antes vamos relembrar as propriedades da potenciação. Para potências que possuem a mesma base, estamos falando de mesma base, são válidas as seguintes propriedades. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Como assim? Eu tenho a multiplicação, que é o produto, de potência de mesma base. Tem uma base, o expoente. Base, expoente. Perceba que as bases são iguais. Se as bases são iguais e eu tenho uma multiplicação de potência de bases iguais, eu vou repetir a base, que ele diz aqui que conserva a base, e somos expoentes. M mais N, que são os expoentes, nós iremos somar. Vamos ver isso aqui com números. Aqui eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Eu tenho um produto com a multiplicação e eu tenho aqui as bases iguais. E o que é que eu vou fazer? Conservo a base é o 2, e vou somar os expoentes. 4 mais 5, que vai dar 9. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 9. Apliquei a propriedade. Se for resolver 2 elevado a 9, vai dar 512. Se eu tenho aqui 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1, eu tenho um produto, potência de mesma base, a base 10. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, eu tenho menos 2 mais menos 1. Quando você vai fazer essa conta aqui, eu tenho aqui menos 2, vou fazer aqui embaixo. Aí, mais por menos dá menos, e repito 1. Aí, menos por menos dá mais. 2 mais 1 dá 3. Repete o sinal de maior valor absoluto. Então, fica 10 elevado a menos 3. Pronto. Aqui, se for resolver, como aqui eu tenho um expoente negativo, inverte a base, fica 1 sobre 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000, então vai ficar 1 sobre 1000. Se eu for colocar em números decimais, vai ficar 0,001. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho? Um produto de potência de mesma base. Base 5, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 4 mais o expoente menos 2. Quando eu faço aqui mais por menos, vai dar menos. Isso quer dizer que aqui vai ficar 4 menos 2. E 4 menos 2 vai dar 2. Então, aqui eu repito a base e coloco o expoente 2. É assim que nós iremos fazer. Então, quando eu tenho operações com potências de 10, aqui no caso de multiplicação, eu vou fazer isso quando tivermos a mesma base. Vamos conservar a base e somarmos os expoentes. Como assim? Vamos aqui dar o exemplo genérico. Eu tenho aqui A vezes 10 elevado a M vezes B vezes 10 elevado a N. Claro que aqui o A está representando qualquer número, né? E o B representando outro número, ou mesmo, não sei. E aqui eu tenho a potência de 10. 10 elevado a M, 10 elevado a N. Então, aqui eu tenho um produto de potência de 10. Perceba que aqui eu só tenho multiplicações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o A vezes o B, para dar o resultado, está mostrando aqui. E aqui, quando eu tenho essas potências de 10, eu vou aplicar a propriedade das potências. Eu vou repetir a base. Quem é a base? A base é o 10. E vou somar os expoentes. M mais N. Pronto. Então, aqui eu vou ter que dar o resultado de A vezes B. E aqui, somar M mais N. Vamos ver isso com números. Então, eu tenho aqui 4 vezes 10 elevado a 6, vezes 2 vezes 10 elevado a 8. Então, nós temos aqui duas notações científicas, uma multiplicação de potências de 10, porque aqui eu tenho potência de 10, mesmo que tenha apenas uma só. O que é que acontece? Aqui eu tenho só multiplicação. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar o 4 pelo 2, que é o que a gente está mostrando aqui. E aqui, como são potências de 10, eu tenho a mesma base, 10. Eu vou somar aqui os expoentes. Quanto é 6 mais 8? 6 mais 8 dá 14. Então, aqui vai ficar vezes 10 elevado a 14. 4 vezes 2 dá 8. Está aqui o resultado. E 10 vezes 10 elevado a 14. Está respondida aqui a nossa questão.
Ou seja, nós multiplicamos aqui as matriças e repetimos as bases de 10, eu repito apenas uma, e somos expoentes. Vamos ver mais algum exemplo. 2 vezes 10 elevado a 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 7. A menos 6, no caso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu multiplico 2 vezes 4, e 2 vezes 4 vai dar 8. E aqui eu tenho as potências de 10, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 7. Então, eu vou repetir apenas o 10 e vou somar menos 6 mais o menos 7. Como aqui não pode ficar dois sinais juntos. Ou seja, quando eu vou somar números negativos, eu repito a base, ou repito o sinal e somo os valores. Repito o sinal e somo os valores. Ou seja, menos 6 aqui, se eu for fazer o jogo de sinal, mais por menos dá menos 7. Então, menos por menos dá mais, 6 mais 7 dá 13. Então, aqui dá 13. Conserva o sinal. Os sinais são iguais. Repete o sinal. Soma os valores e repete o sinal. Então, aqui eu vou ter 8, que é o resultado de 2 vezes 4, que vai dar 8. Vezes 10, que eu repito 10 uma vez. E soma menos 6 mais menos 7, que vai dar menos 13. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 13. Outra aqui. 3,8 vezes 10 elevado a 9, vezes 1,25 vezes 10 elevado a menos 7. O que acontece? Eu vou multiplicar 3,8 por 1,25. E tem como resultado 4,75. E agora eu vou multiplicar 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 7. Ou seja, eu vou repetir o 10 e vou somar os expoentes. Como assim? Eu vou somar o 9 mais o menos 7. O que é que acontece? Eu tenho dois sinais aqui, eu faço o jogo de sinais. Vai ficar 9, mais por menos dá menos, e 7. 9 menos 7, 2. Então, eu vou ter aqui 4,75 vezes 10 elevado a 2, que é o resultado de 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 7. E aqui eu tenho 4,75. Se você for observar aqui, é só fazer a multiplicação. Ah, professora, eu estou em dúvida na multiplicação. Vamos fazer aqui rapidinho a multiplicação. 1,25 vezes 3,8. Você multiplica normalmente como se não tivesse vírgula, certo? Porque a vírgula você coloca só no resultado. Então, você vai fazer 8 vezes tudo isso aqui. Então, 8 vezes 5 dá 40. Dá 0, vai a 4. 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 4 dá 20. Então, 20 eu boto 0, vai a 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Então, vai ficar desse jeito aqui. Agora, eu vou multiplicar o 3 por tudo, só que o resultado eu coloco embaixo dele. 3 vezes 5 dá 15. Bota 5, vai a 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7. E 3 vezes 1, 3. Agora, nós somamos tudo. 0. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. E 1 mais 3, 4. Pronto. Perceba que aqui eu só coloquei a vírgula nos fatores. Agora, eu vou colocar a vírgula no resultado. Então, eu olho aqui os fatores. Eu olho aqui as casas decimais, 1, 2, 3. E conto aqui 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Então, vai dar 4,750, como aqui eu tenho 4 inteiros, 7 décimos, 5 centésimos e 0 milésimos, eu posso ficar sem esse milésimo e vai ficar 4,75 ou 4,750, que é a mesma coisa, mas não precisa esse zero. Pronto.